Imagine um mundo à beira do caos. Guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações, catástrofes naturais devastadoras, fome e peste se espalhando, uma sociedade à beira do colapso, onde o medo e a incerteza reinam. Parece familiar? Essa não é uma manchete de jornal de hoje, mas uma profecia milenar que ecoa através dos tempos, registrada no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Prepare-se para uma jornada que revelará os mistérios de um futuro incerto, revelando os sinais que apontam para um momento crucial na história da humanidade. Nessa mensagem, exploraremos as profecias de Mateus 24, decifrando seus significados ocultos e desvendando suas implicações para o nosso tempo. Vamos abordar questões fundamentais sobre o fim dos tempos, a volta de Cristo e o destino da humanidade. Mas não se engane, esta não é apenas uma mensagem sobre profecias antigas, é um chamado à ação. Um convite para despertar e se preparar para o que está por vir. Você está pronto ou pronta para refletir sobre isso comigo? Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Jesus saindo do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se para mostrar-lhe os edifícios do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus começa este discurso após sair do templo em Jerusalém. Seus discípulos, impressionados com a magnificência das construções do templo, apontam para sua beleza e grandiosidade. Jesus então faz uma afirmação chocante. Ele prediz que o templo será completamente destruído, sem que uma pedra sequer fique sobre outra. Esta profecia cumpriu-se em 70 depois de Cristo, quando o templo foi destruído pelos romanos. Sentados no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntam a Jesus, em particular, sobre quando esses eventos ocorrerão e qual será o sinal de sua vinda e do fim dos tempos. Jesus começa a descrever vários sinais que antecederão esses eventos. Enganos, conflitos e guerras, desastres naturais. Esses eventos são descritos por Jesus como o princípio das dores. Já no que se refere ao Evangelho, ele avisa que haverá perseguição e apostasia. Jesus enfatiza que, apesar dos desafios e perigos, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Este é um chamado à fidelidade e à resistência, mesmo em face de perseguições e tribulações. O Senhor Jesus nos ensina que tudo o que é construído por mãos humanas é temporário. Não importa o que seja, até mesmo o suntuoso templo de Jerusalém, que carregava a figura da presença e da glória de Deus, foi destruído. Por quê? Porque é um tabernáculo temporário. Isso deve fazer parte da mentalidade do cristão. Sim, eu tenho visto tantos cristãos aflitos, ansiosos, preocupados com coisas terrenas, com boletos, e não dão a mesma importância à sua fé e seu relacionamento com Jesus. Há cristãos que estão dando sua vida por suas carreiras, mas estão perdendo de vista o céu. Em Jó capítulo 1, versículo 21 está escrito: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. Jó, ele teve uma das experiências mais profundas que as pessoas, os homens e mulheres de Deus da Bíblia tiveram. No início da sua fé, Jó tinha um conhecimento de Deus, mas após a tribulação, ele diz que conhecia a Deus apenas de ouvir, mas agora os seus olhos o viam. No processo de perder tudo, todos os seus bens e também os seus filhos, Jó entendeu o que significa um relacionamento profundo com Deus. A verdadeira segurança, meu irmão, minha irmã, encontra-se naquilo que é espiritual, em nossa fé em Jesus. Por isso, em Mateus capítulo 6, versículo 20, o Senhor Jesus nos ensina: mas ajuntem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não invadem e roubam. Eu falo de forma muito profunda e detalhada sobre qual deve ser o relacionamento do cristão e os bens materiais, o dinheiro, as finanças, no meu curso Finanças Saudáveis à Luz da Bíblia. Ele aborda praticamente todos os princípios bíblicos
que tratam de finanças e administração financeira. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira saber mais sobre ele. Mas eu lhe adianto que o desejo do Senhor Deus é que nós priorizemos a sua vontade e também tenhamos finanças saudáveis. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não se alarmem. Isso precisa acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vivemos em um mundo marcado por más notícias. Más notícias, conflitos. Enquanto eu gravo essa mensagem, o mundo está parecendo a panela fervendo que Jeremias viu em suas profecias iniciais. Parece que a qualquer momento ele vai explodir. O mundo, os países, as nações estão tensas. Isso é um sinal do fim. Essa tensão entre as nações, as pessoas tensas, um tirando a vida do outro por motivos banais. Mas nesse contexto, o Senhor Jesus ele nos diz algo em João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mesmo em um mundo tão caótico, tão tenso e tão cheio de conflitos, eu e você podemos ter paz. Paz essa que excede todo o entendimento. E por que isso é possível? Por causa da nossa fé em Jesus. É fundamental manter a fé em Jesus, mesmo em tempos turbulentos. E nesse sentido, o salmista no Salmo 46, versículos de 1 a 5, ele diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. É isso. Não importa o quão estressado o mundo esteja ou as pessoas, Deus está no trono e Ele continua reinando soberanamente. De lá o Senhor reina e rege toda a terra. Nada foge ao seu controle. E nisso eu e você podemos descansar. O Senhor permanece soberano sobre todas as nações e acontecimentos. Nada foge ao seu controle. Em Daniel capítulo 2, versículos de 20 a 22 está escrito: Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele é o Senhor, e ele permanece o mesmo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Ao longo da história, o que se tem visto é que a perseguição ao evangelho tem tornado os cristãos mais firmes em sua fé. Ao invés de a perseguição ela acabar com a mensagem do evangelho, ela acaba por fortalecê-lo. Em Atos capítulo 14, versículo 22 está escrito: através de muitas tribulações devemos entrar no reino de Deus. Há países em que anunciar a Jesus é estritamente proibido, como na Coreia do Norte, onde nossos irmãos que estão presos por causa disso fazem apenas uma refeição muito rala por dia. Eles praticamente passam necessidades e fome por causa do seu amor a Jesus. Já em outros contextos, como no Brasil, nós pregamos o evangelho livremente, mas estamos inseridos em uma sociedade extremamente corrupta e pecadora contra o Senhor. De toda forma, a fidelidade em tempos de provação é fundamental. A fé é fortalecida pela aprovação. Em Tiago capítulo 1, versículo 12 está escrito: Feliz é o homem que resiste à prova, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Vamos passar por muitas aflições, eu e você. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos, na liderança das nossas famílias, no desenvolvimento das nossas carreiras. Seremos provados e tentados a abandonar a fé em Jesus ou
a perder o nosso sabor. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens, disse o Senhor Jesus. Então nós precisamos continuar salgando. Nós precisamos continuar nos posicionando, seja por meio das nossas palavras ou seja por meio das nossas atitudes. De uma forma ou de outra, eu e você precisamos continuar crendo. É importante dizer que os sinais, eles são precursores, ou seja, eles indicam, são sinais, mas não são o fim em si. O que eu quero dizer? A minha vida e a sua vida não vão acabar em tragédia. Não, não. Mesmo que eu e você tenhamos um fim trágico aqui na Terra, a nossa vida vai continuar em glória. Sim, na eternidade, onde não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem clamor algum. O Evangelho encherá a terra. Não importando quem esteja na presidência do Brasil ou dos Estados Unidos ou na China, ou o que quer que seja, o Evangelho encherá a terra. E sabe por quê? Porque o Senhor disse que isso aconteceria. Ninguém impedirá. Jesus vai voltar. Isso é um fato. Ninguém também pode impedir isso. Em Lucas capítulo 21, versículo 9 está escrito: quando ouvirem falar de guerras e revoluções, não se apavorem. Estas coisas devem acontecer primeiro, mas o fim não virá imediatamente. Não precisamos viver apavorados, nem eu nem você. O mundo vai continuar piorando, mas nós vamos continuar pregando o Evangelho até que o Senhor venha. E Ele virá. Você crê nisso? Eu creio, sim. Assim, quando vocês virem a abominação terrível, da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24 é parte do que muitos estudiosos chamam de discurso escatológico de Jesus, localizado no Monte das Oliveiras. Esse sermão é uma resposta direta de Jesus às perguntas de seus discípulos sobre os sinais do fim dos tempos e da sua segunda vinda. A conversa acontece em um contexto em que Jesus está saindo do templo de Jerusalém e os discípulos apontam para a magnificência do templo. Jesus então prediz que não restará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que realmente aconteceu com a destruição do templo em 70 d.C. pelos romanos. Nos versículos 15 e 16, Jesus faz referência ao sacrilégio terrível, fazendo menção ao livro do profeta Daniel, que predisse uma blasfêmia grave contra Deus. Historicamente, essa abominação foi interpretada como eventos específicos que profanam o lugar sagrado, isto é, o templo. Em 167 a.C., por exemplo, Antíoco Epifânio ergueu uma estátua de Zeus no templo de Jerusalém e sacrificou porcos no altar, um ato de profanação extrema. A instrução de Jesus para fugir para as montanhas revela uma necessidade urgente de escapar de uma ameaça semelhante. O texto destaca a urgência da situação. Não haverá tempo para pegar bens materiais. O foco deve ser exclusivamente na preservação da vida. O versículo 19 mostra a preocupação de Jesus com os vulneráveis, como grávidas e pessoas com crianças de colo, que enfrentarão dificuldades adicionais durante a tribulação. Jesus recomenda a oração para que a fuga não aconteça em condições desfavoráveis, como no inverno ou no sábado, quando as restrições religiosas e as condições climáticas poderiam impedir a fuga rápida. A grande tribulação é descrita como um período de sofrimento sem precedentes. A promessa de que esses dias serão abreviados por causa dos escolhidos mostra a misericórdia de Deus em ação, reduzindo o período de sofrimento para proteger seus fiéis. O que o Senhor Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que nós devemos estar sempre atentos aos sinais dos tempos. Sim, em 1 Tessalonicenses 5:6 está escrito: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo à igreja de Tessalônica: olha, as pessoas, essa geração está dormindo. Eles estão vivendo como se estivessem embriagados, uns literalmente e outros em seu entendimento. Não podemos viver como eles. Nós precisamos, enquanto igreja do Senhor, compreender as profecias e buscar discernimento. Em Daniel capítulo 9, versículo 25, o texto diz: saiba e compreenda. Uma vez que Daniel recebeu a revelação, agora ele devia buscar entendimento sobre ela. Muitos cristãos têm dificuldade nesse sentido.
Eles não conseguem ler, entender, nem praticar a Bíblia Sagrada no seu dia a dia e por isso vivem muito confusos. Para ajudar, eu desenvolvi um método de estudo da Bíblia que eu explico de maneira muito detalhada. Com ele, eu acredito que você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você quiser mais informações sobre ele, eu vou deixar o link na descrição. Mas saiba, meu irmão, minha irmã, você e eu precisamos nos relacionar diariamente com a Bíblia Sagrada, buscando o entendimento dela. Naquele tempo, quem estiver no telhado, não desça para tirar nada de sua casa. Não é tempo de hesitar em servir ao Senhor Jesus. Não é tempo de servir a Jesus com reservas. Esse sermão de Jesus, há 2000 anos atrás, ele já revelava urgência. E 2000 anos atrás o mundo era outro. Ora, se há 5 anos atrás o mundo era outro, imagine há 2000 anos atrás. Nós estamos vivendo dias dos quais o Senhor Jesus profetizou. E com relação a isso, Provérbios 22:3 diz: o prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A pergunta é: quem é você e quem sou eu diante dos sinais da vinda de Jesus? Como você está se comportando? Como eu estou me comportando? Como o prudente ou como o inexperiente? Outra coisa que é importante perceber na profecia de Jesus é que as pessoas não teriam tempo para cuidar de seus bens materiais. Pois é. Em Mateus 24, versículo 17, o Senhor Jesus ainda falando sobre isso, ele diz: naquele tempo, quem estiver no telhado não desça para tirar nada de sua casa. Não daria tempo. E é muito oportuno falar sobre isso por causa da tragédia que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Em um momento, as pessoas estavam com suas vidas funcionando tudo em ordem, e num outro momento, elas haviam perdido tudo. Por isso, o Senhor Jesus, ele nos incentiva tanto a juntar tesouro no céu. Porque a enchente do Rio Grande do Sul pode até ter acabado com tudo das famílias de lá. Tudo que é terreno. Mas não conseguiu tocar em suas riquezas celestiais. Por isso, Jesus nos manda a juntar tesouros nos céus. Meu irmão, minha irmã, a minha prioridade e a sua deve ser conhecer a Jesus e buscá-lo diariamente. Lembre-se disso. Priorize a sua vida, a sua alma e a alma da sua família. Sim, a sua vida e a vida da sua família. Seu relacionamento com Deus. Leia a Bíblia em família. Ore em família. Cuide da sua família, pai. Cuide da sua família, mãe. É o melhor, o maior bem, a maior herança que você vai deixar para os seus filhos não são bens materiais. É o conhecimento de Jesus que vai mudar a vida deles. Em Gênesis capítulo 19, versículo 17 está escrito: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, isto é, um dos anjos: fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. A urgência dessa fuga é a mesma urgência com que eu e você precisamos viver hoje. É a mesma urgência com que eu e você precisamos viver a nossa vida diária, renunciando a este mundo mal, porque ele é frágil e passageiro. Mas a nossa herança celestial, ela é firme e eterna. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quando eu estava meditando nesse texto, algo me ocorreu. O Espírito Santo falou algo ao meu coração. Perceba que Jesus, ele manda orar, não para que isso não aconteça, não para evitar todas essas coisas. Ele manda orar para que Deus tenha misericórdia. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno ou no sábado, diz o versículo 20. Em nosso relacionamento com Jesus, muitas coisas são assim.
Há muitas coisas que a nossa oração pode evitar, mas há coisas que a nossa oração não vai evitar. E essa é uma delas. Sendo dito isso, tendo isso em mente, prepare-se para enfrentar grandes desafios em sua geração. Eu confesso a você, abrindo meu coração, quando eu era novo convertido, ou mesmo adolescente, antes de conhecer a Jesus, muitas das coisas que nós vemos hoje, eu achei, quando adolescente, que nós nunca veríamos. De verdade. Eu achei que algumas das coisas que nós estamos vendo hoje, que a minha geração vê hoje, somente as pessoas na grande tribulação, nos anos finais da terra, veriam. Pois é. A minha geração já viu uma pandemia. Já está vendo neste momento vários conflitos e várias guerras. Desastres naturais escalando, se tornando cada vez mais frequentes. Em Efésios capítulo 6, versículo 13 está escrito: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Por isso, é por causa dos sinais que você não pode brincar de ser cristão, nem eu. Nós precisamos levar a nossa fé a sério, porque Jesus avisou e os sinais estão aí. Os sinais estão aí. Para quem quiser ver, crentes ou descrentes podem olhar e ver os sinais. O que nós vamos fazer com essa informação, somos nós que decidimos. Mas, meu irmão, minha irmã, a tribulação é intensa. É mesmo, é muito intensa. Mas tenha em mente que ela é temporária. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos de 6 a 7, o apóstolo escreve dizendo: nisso vocês resultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Por um pouco de tempo. É por um pouco de tempo. Por um pouco de tempo que essa tribulação vai durar. Ora, se para Deus um dia são como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia, imagine, em breve Ele vai voltar. Ele vai enxugar dos seus e dos meus olhos toda lágrima. Ele vai estabelecer novos céus e nova terra. E nós estaremos com Ele para sempre. Mas até que Ele venha, cuide bem de ti mesmo e da sã doutrina. Então, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, Ele está no deserto, não saiam. Ou vejam, Ele está nos aposentos mais recônditos, não acreditem. Jesus inicia esta parte do discurso alertando seus seguidores sobre o perigo dos falsos messias e profetas que surgirão no fim dos tempos. Ele destaca que esses impostores serão tão convincentes que poderiam enganar até mesmo os eleitos, se isso fosse possível. Eles realizarão sinais e maravilhas para sustentar suas falsas pregações. A seguir, Jesus descreve sua vinda como um evento inconfundível e magnífico, comparável à rapidez e visibilidade do relâmpago que cruza o céu de leste a oeste. Este versículo marca a universalidade e a glória da segunda vinda, indicando que não será um evento secreto ou oculto. A referência aos abutres que se reúnem onde há um cadáver serve como uma metáfora para a inevitabilidade e a evidência da vinda de Cristo. Assim como os abutres são atraídos naturalmente para seu alimento, assim também serão claros os sinais da vinda do Filho do Homem. Jesus prossegue descrevendo os sinais extraordinários nos céus que seguirão a tribulação dos últimos dias: o escurecimento do sol e da lua, a queda das estrelas e o abalo dos poderes celestes. Estes eventos servirão como sinais diretos para a sua vinda. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todas as nações da terra lamentarão. Isso revela uma resposta de arrependimento e temor entre as populações da terra ao testemunharem o poder e a majestade de Cristo. Finalmente, os anjos serão enviados com uma grande trombeta para reunir os eleitos de Deus de todas as partes do mundo. Este é um momento de redenção e reunião, marcando a concretização do plano de Deus de salvação para os crentes.
Uma das coisas que o Senhor Jesus está nos alertando aqui, no seu discurso, no seu ensino, é: mantenha-se atento ao ensino que você recebe. Mantenha-se atento àquilo que você ouve, que você vê, aquilo que lhe influencia. Em 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo escreve: amados, não creiam em qualquer espírito, mas ponham à prova os espíritos para ver se eles são de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Em nossos dias, especialmente com o advento da internet, nós temos muitas pessoas falando em nome de Jesus. Mas é muito importante, eu sempre vou bater nessa tecla, que você analise, que você observe o fundamento da mensagem. E para isso é muito importante que você consiga, por si mesmo, ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Somente quando conhecemos a verdade é que nós discernimos a mentira. Muitos cristãos têm dificuldade nesse sentido. E para ajudar, eu desenvolvi um método de estudo da Bíblia, com o qual você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Se você quiser mais informações sobre ele, acesse o link que está na descrição. Mas é muito importante que você tenha em mente, e o Senhor Jesus, ele nos diz isso: sinais e maravilhas não garantem a veracidade da mensagem. Há falsos profetas que eles promovem, fazem sinais milagrosos mesmo, cura de pessoas, ressurreição de pessoas, mas o fundamento de sua mensagem não é o Evangelho de Jesus. Já há outros que impressionam pelo seu conhecimento, por seus resultados, por levar você a ter uma outra performance, mas o fundamento da sua mensagem não é o Evangelho de Jesus. Sobre isso, Deuteronômio capítulo 13, versículos de 1 a 3 está escrito: se um profeta ou alguém que tenha sonhos proféticos aparecer entre vocês e lhes anunciar um sinal ou prodígio, e o sinal ou prodígio anunciado acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não ouçam as palavras desse profeta ou sonhador. O Senhor ainda estava instituindo a lei, e na lei ele estabelece esse princípio. Não é porque alguém faz um milagre, sinais ou prodígios, que você vai acreditar no que ele ensina. Você precisa, e eu preciso, avaliar o conteúdo, a mensagem. Pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. A volta de Jesus será um evento global. Todo olho o verá. Ninguém deixará de notar o evento. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7 está escrito: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as nações da terra se lamentarão por ele. Sim, amém. Todo olho verá Jesus. Chineses, norte-coreanos, judeus, todas as nações. Todo olho verá, até mesmo aqueles que foram responsáveis por sua morte. E mais uma vez o Senhor Jesus nos adverte: esteja atento aos sinais claros. Não desanime na fé. Não permita que a maldade do mundo, a frieza espiritual das pessoas, e de muitos cristãos inclusive, contaminem você. Em Lucas 21, 28 está escrito: quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Ao olhar para o que está acontecendo no mundo, eu e você não devemos ficar desanimados, entristecidos ou perder a fé. Pelo contrário, nós devemos levantar a cabeça, como diz o texto, e nos animar, nos alegrar, porque a nossa redenção está mais próxima do que antes. Como um relâmpago, a vinda do Senhor Jesus acontecerá. Ela é inegável, é um fato. Tão certo como o dia de amanhã, o Senhor Jesus voltará. Em Lucas capítulo 17, versículo 24, está escrito: pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago que, brilhando de uma extremidade do céu à outra, ilumina tudo. Ele vem, e ele vem em breve. Ele vem em breve, e eu e você devemos estar preparados para esse encontro. Não permita que o diabo faça você desanimar da fé. Não permita que falsos profetas façam você desanimar da fé. Não permita que a maldade, a ganância, a luxúria desse mundo
façam com que a sua fé diminua. Olhe para os sinais deste mundo e veja o que o Senhor Jesus disse está acontecendo. Então é certo. Se os sinais estão acontecendo, a sua vinda também é certa. Imediatamente após a tribulação, naqueles dias o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão. Elas verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um forte som de trombeta, e eles reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. Os eventos finais, isto é, os eventos que antecedem o fim da vida aqui na Terra como nós conhecemos, serão marcados por eventos sobrenaturais e visíveis. Não é possível dizer exatamente como acontecerá, mas perceba, Jesus diz, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, estrelas cairão do céu, os corpos celestes serão abalados. Joel capítulo 2, versículos de 30 a 31 já falam sobre também eventos como esses. Nós temos visto um número crescente de desastres naturais nas últimas décadas. Uma coisa após a outra, até mesmo aqui no Brasil, que historicamente nós nunca vimos isso, está acontecendo. As pessoas atribuem aos mais diversos motivos, mas faz parte da profecia bíblica, é um sinal do fim. O caos, ele antecede os últimos dias da humanidade na Terra. As coisas vão piorar e muito. E não sou eu que digo, está escrito. 2 Pedro capítulo 3, versículo 10 está escrito: contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerá com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo fogo e a terra e tudo o que há nela será destruído. Vai piorar muito. Mas como eu disse antes, ou como o Senhor Jesus nos disse, não devemos desanimar. Esses sinais antecedem a sua vinda. E algo que é muito importante que eu e você tenhamos como centro da nossa fé é que Deus controla o tempo e o modo de todas as coisas. Deus não perde o controle, nem do caos, digamos assim. Atos capítulo 1, versículo 7 diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que vai acontecer. Os sinais estão aí. Para quem quiser ver, veja. Como diz o Espírito à igreja, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós vamos fazer com essas informações é decisão nossa. É minha e sua. Lembre, a salvação em Cristo ela é individual. Eu recomendo muito a você a leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan. Para mim, é a melhor ilustração da nossa peregrinação aqui na Terra, fora a Bíblia, obviamente. Mas eu lhe encorajo sinceramente a cuidar bem da sua fé. Fazer dela a sua prioridade, porque os dias são maus. E aquele que há de vir, virá, e não tardará. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Jesus inicia sua explicação usando uma ilustração familiar aos seus ouvintes: a figueira. Ele diz: aprendam a lição da figueira. Aqui Jesus está apontando para a maneira como a natureza fornece sinais perceptíveis de mudanças que estão prestes a acontecer. Da mesma forma que os ramos tenros e as folhas novas da figueira indicam a chegada do verão, os sinais descritos anteriormente no capítulo são indicadores de que esses eventos importantes estão prestes a acontecer. Jesus está ensinando que, assim como é natural e óbvio perceber mudanças como estas, também é possível discernir os sinais espirituais e proféticos que indicam a proximidade de eventos importantes no plano de Deus. Em seguida, Jesus diz: assim também, quando vocês virem todas essas coisas. Aqui, ele reforça a aplicação espiritual da parábola da figueira. Os sinais descritos nos versículos anteriores, que incluem tribulações, falsos profetas e mudanças cósmicas, são comparáveis às folhas da figueira. Eles são sinais claros e inconfundíveis da proximidade do reino de Deus e da consumação dos tempos. Jesus está enfatizando a importância de estar vigilante e atento.
reconhecendo que esses sinais indicam que o tempo da sua vinda está muito próximo, bem às portas. Ao afirmar que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam, ele está destacando a urgência e a iminência dos eventos profetizados. Essa geração pode referir-se aos contemporâneos de Jesus, ou, em um sentido mais amplo, à era da igreja, que testemunhará o cumprimento das profecias. Jesus então conclui com uma declaração poderosa sobre a eternidade e a imutabilidade de suas palavras. Embora o céu e a terra possam passar, suas palavras jamais passarão. Essa afirmação marca a confiabilidade absoluta das promessas e profecias de Jesus, garantindo que tudo o que ele disse acontecerá infalivelmente. Antes de continuar essa mensagem, eu gostaria que você fizesse um exercício de alguns segundos. Olhe para o mundo ao seu redor, ou pense sobre ele. Reflita sobre o que está acontecendo no mundo agora. Veja quais são as últimas notícias que você ouviu. O mundo está um caos. Talvez não o seu mundo, a sua vida, a sua rotina, talvez tudo isso esteja funcionando muito bem, mas em termos globais, o mundo não é o lugar mais seguro. E o que isso significa? Isso significa que os sinais estão se cumprindo. Mas Deus, ele usa coisas invisíveis ou estes sinais para nos ensinar sobre a sua vontade. Em Romanos capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo ele fala sobre isso dizendo: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais pessoas são indesculpáveis. Os sinais são uma pregação também. Os sinais testemunham a vontade de Deus, a sua palavra se tornando realidade. E eu e você podemos usar esses sinais, inclusive, para testemunhar a respeito do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: assim como a figueira anuncia o verão, os sinais anunciam mudanças espirituais, seu cumprimento profético. Em Jeremias capítulo 8, versículo 7, o profeta Jeremias ele também usa essa linguagem e diz: até a cegonha no céu conhece as estações, e a rola, o tordo e a andorinha observam o tempo de sua migração. Mas o meu povo não conhece o tempo do Senhor. Olha isso. Os animais discernem os tempos. Isaías também fala sobre isso. Os animais discernem a vontade dos seus donos. Mas Israel, meu povo, não me conhece. Eu e você precisamos ir além. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. E devemos fazer da vontade de Deus nosso maior objetivo, conhecê-lo dia após dia, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, conhecê-lo, caminhar com ele. Enoque é um grande exemplo disso. Porque em seus dias Enoque andou com Deus e eles eram tão íntimos que o Senhor o tomou para si. Assim também, quando vocês virem todas essas coisas, saberão que ele está próximo, bem às portas. É muito importante ter em mente que os sinais eles não são para nos causar medo, mas para nos preparar. Eles são um aviso. Lucas 21, 28 diz: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Cada sinal é um lembrete da promessa do Senhor Deus, por mais catastróficos que eles sejam. Hebreus capítulo 10, versículo 37 fala sobre isso dizendo: pois em muito pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. E também por isso é muito importante que eu e você estejamos prontos, não distraídos. Há muitas distrações em nossos dias, há muitas distrações. Mas nós precisamos cuidar bem do nosso tempo, da nossa vida, da nossa mente. O tempo é fundamental. Um dos maiores ativos, uma das coisas que as empresas mais querem hoje é o nosso tempo, a nossa atenção, porque ele é escasso. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, o apóstolo diz o seguinte: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sempre sóbrios. Cuide bem da sua vida, meu irmão, minha irmã, especialmente do seu tempo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Uma das coisas que eu e você precisamos ter em mente também em tudo isso é que Deus é fiel.
fiel. Nós servimos a um Deus fiel. Tudo pode mudar, mas a sua palavra permanece. Falando sobre isso em 1 Pedro 1:25, o texto sagrado diz: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Eu e você podemos confiar nas promessas de Cristo sem vacilar. Podemos confiar, podemos entregar nossas vidas a essa promessa. E sabe por quê? Porque Deus é fiel. Nenhuma das boas promessas que ele fez deixou de se cumprir de Josué ao povo de Israel. Em 2 Coríntios 1:20, o apóstolo Paulo, ele cita um dos textos que para mim é um dos mais lindos e profundos. Ele é um resumo da fidelidade de Deus. Ele diz: pois quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Talvez ao ler o texto você não consiga, o que é que isso significa? De forma resumida, o apóstolo Paulo está dizendo que todas as promessas de Deus se cumprem em Cristo. E em Cristo, estando em Cristo, eu e você recebemos de Deus a autorização para tomar posse das promessas de Deus. Por isso ele diz: em Cristo nós temos o sim, e por meio dele, isto é, de Jesus, nós temos o amém, para a glória de Deus. Por meio de Cristo, nós recebemos de Deus autorização para tomar posse de sua bênção. Por isso não importa o quão difícil seja a vida aqui na terra, castelo forte é o nosso Deus. E a verdade do Senhor Jesus é a nossa rocha inabalável. Não é à toa que em Mateus capítulo 7, versículos 24 e 25, ele compara o seu ensino a um fundamento. E diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha alicerces na rocha. Se a sua fé está firmada em Jesus, tenha certeza que nada poderá removê-la, nada poderá abalá-la. Ela vai se cumprir. As promessas do Senhor se cumprirão, porque Deus é fiel. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. O versículo 36 estabelece claramente que quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esta afirmação estabelece um princípio fundamental da doutrina cristã sobre a segunda vinda de Cristo. Ela vai acontecer, mas o tempo é desconhecido. Essa imprevisibilidade serve como um chamado para que os seguidores de Cristo vivam de maneira responsável e vigilante, sem se deixar seduzir pela frieza espiritual. Aqui, Jesus faz uma comparação direta entre os dias que precederam o dilúvio nos tempos de Noé e os dias que antecederão sua volta. Nos dias de Noé, as pessoas levavam suas vidas distantes de Deus, envolvidas em atividades do dia a dia, como comer, beber, casar, pecar, até que o dilúvio veio de repente e os pegou de surpresa. Jesus usa esta narrativa para ilustrar como a carnalidade e a indiferença para com os sinais de Deus podem levar à destruição. Ele destaca que, assim como no tempo de Noé, a sua vinda será inesperada e repentina para aqueles que não estão atentos. O Senhor enfatiza a súbita realização do julgamento de Deus. As pessoas nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa frase mostra que a desatenção e a ignorância dos sinais de Deus podem ter consequências catastróficas. A ênfase aqui está na necessidade de vigilância e preparação, alertando que a falta de atenção e a negligência espiritual podem resultar em perdição. A data da volta de Cristo é um mistério guardado pelo Pai. Não sabemos o dia nem a hora. Então, nós precisamos estar pronto, não importa quais as circunstâncias da vida. Como alerta, ainda no primeiro século, o apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 1,13, dizendo: por isso, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Cada momento da nossa vida, da minha e da sua, é uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Mas nós precisamos ser intencionais. Isso precisa ser uma prioridade para nós. Em Efésios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo escrevendo à igreja diz: portanto, aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus.
Muitos cristãos não conseguem ter um bom entendimento da Bíblia Sagrada. Eles até tentam, mas não conseguem. Para ajudar, eu desenvolvi um curso, Sabedoria Bíblica para o Dia a Dia. No método de estudo da Bíblia que eu compartilho nele, você vai conseguir ler, entender e praticar a Bíblia no seu dia a dia. Eu vou deixar um link na descrição com mais informações sobre ele. Mas eu gostaria de lhe dizer, é muito importante que você desenvolva relacionamento pessoal, íntimo, com Deus por meio da sua palavra e oração, no dia a dia. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias antes do dilúvio, as pessoas comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Os dias de Noé são um símbolo de desatenção espiritual, de incredulidade, de carnalidade, de pessoas que aquela geração não queria compromisso com Deus. Trazendo para os nossos dias, nós estamos vendo a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. E quando nós vimos o ponto mais alto dessa tragédia, quando as chuvas realmente estavam destruindo tudo, ao mesmo tempo aqui no Brasil estava acontecendo o show da Madonna. E nós vemos ali um paralelo gigante. Enquanto pessoas estavam perdendo tudo, uma parte da nossa nação estava celebrando a carne junto com Madonna. Eu não estou falando que o show deveria ser cancelado, até porque um show desses, ele leva anos de preparação. E há muitas pessoas e profissionais envolvidos e vivem disso, então eu não estou questionando isso não. Mas há uma lição importante para nós nesse evento. Enquanto a tragédia no Rio Grande do Sul acontecia e outras pessoas estavam celebrando a carne, qual é a grande lição para nós? A desatenção espiritual que acontecia nos dias de Noé são o mesmo reflexo também em nossos dias. Vivemos como sociedade para satisfazer nossos próprios desejos, nossos prazeres. Entende? Essa desatenção espiritual, essa falta de alerta, essa falta de, nós precisamos evoluir como seres humanos, mas sobretudo, nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos nos arrepender. As distrações, elas podem ser sutis, mas elas são extremamente perigosas. Nos dias de Noé, o dilúvio veio, as pessoas estavam sendo avisadas, mas elas não se importaram. Em Lucas 21, versículo 34, o Senhor Jesus diz: tenham cuidado para que os seus corações não sejam sobrecarregados com libertinagem, embriaguez e as ansiedades da vida, e aquele dia os surpreenda repentinamente. Perceba que o Senhor Jesus, ele está nos falando que nós precisamos estar prontos, porque as coisas podem acontecer repentinamente. Ninguém esperava que a tragédia no Rio Grande do Sul fosse acontecer exatamente no final de semana do show da Madonna, mas aconteceu. Assim é na minha e na sua vida. Nós não podemos abrir mão do relacionamento com Jesus, porque no momento sem que nós esperemos, as coisas podem mudar. O dia a dia, a rotina, não deve nos afastar da vontade do Senhor Jesus. Nós não podemos permitir que a nossa rotina nos distancie de Deus. Não podemos nos tornar religiosos no sentido de ir à igreja uma vez por semana e achar que isso é cristianismo. Não é o suficiente. O Senhor nos chama para um relacionamento. Muitos cristãos não têm conseguido desfrutar da vida abundante que o Senhor lhes prometeu, porque não conseguem desenvolver relacionamento com Ele. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 está escrito: pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. No dia a dia, a minha mente e a sua mente não deve ser cheia somente com as coisas dessa terra, em pagar as contas, pensando em carreira, em ganhar mais. Não. Nós precisamos pensar nas coisas do alto. Deve ser a nossa prioridade. E nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. O dilúvio veio de repente.
surpreendendo a todos. Ninguém estava esperando o dia. Eles foram avisados de que viria, mas não sabiam o dia nem a hora. Noé e sua família se prepararam. Da mesma forma precisa ser eu e você. 1 Tessalonicenses 5,2 diz: pois vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Você não espera o ladrão vir à noite, mas você procura preparar-se para que quando ele venha, ele não obtenha sucesso na sua investida, não é mesmo? Ignorar os sinais da vinda de Jesus pode trazer consequências eternas para a minha e para a sua alma. Porque ele virá. Os sinais estão aí. Ele avisou que aconteceria e estão acontecendo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com um grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Vai ser de repente. Assim como as águas inundaram o Rio Grande do Sul de repente, enquanto as pessoas celebravam no show da Madonna, assim será a vinda do Senhor Jesus. Estaremos vivendo as nossas vidas, cada um ao seu modo, à sua perspectiva. Mas ele virá. E eu espero sinceramente que eu e você estejamos prontas para isso. Quem é, pois, o servo fiel e sensato a quem o Senhor encarregou dos demais servos de sua casa, para lhes dar alimento no tempo devido? Digo a verdade, ele o encarregará de todos os seus bens. Feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Mateus capítulo 24, versículos de 45 a 51, faz parte do chamado Sermão do Monte das Oliveiras, no qual Jesus está falando com seus discípulos sobre o fim dos tempos e a importância da vigilância. Nesta passagem específica, Jesus utiliza a parábola do servo fiel e prudente, em comparação com o servo mau, para ilustrar o comportamento que espera de seus seguidores enquanto ele não retorna. A parábola começa com uma pergunta: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Essa pergunta estabelece um cenário hipotético, no qual um senhor escolhe um servo para gerenciar sua casa na sua ausência, responsável por alimentar os demais servos no tempo devido. Este servo simboliza aqueles que são confiados com responsabilidades na igreja, sejam líderes ou não. A parábola inclui todos os crentes que têm a tarefa de cuidar uns dos outros e de pregar o evangelho de Jesus. O servo fiel e prudente, que cumpre suas tarefas com dedicação, é recompensado pelo Senhor ao retornar. Ele é colocado encarregado de todos os seus bens, uma ilustração para as recompensas celestiais e a autoridade que os fiéis receberão no reino de Deus por sua obediência e fidelidade. Este trecho dá ênfase à importância da perseverança e do serviço dedicado na ausência visível do Senhor, destacando que a fidelidade nas pequenas coisas reflete a verdadeira integridade do caráter cristão. Contrastando com o servo fiel, Jesus apresenta o servo mau. Este servo decide em seu coração que o Senhor está demorando e, portanto, começa a abusar de seu poder. Ele maltrata os outros servos e se entrega a comportamentos libertinos, como comer e beber com os bêbados. Este comportamento simboliza a negligência das responsabilidades espirituais e um estilo de vida imoral que rejeita os princípios do reino que Jesus ensinou. Este servo representa aqueles dentro da igreja que, apesar de terem conhecimento da vontade de Deus, escolhem viver de maneira egoísta e pecadora, ignorando as consequências de seus atos. O retorno do Senhor é descrito como inesperado, num dia em que não o espera e numa hora que não sabe. Essa súbita volta resulta no julgamento severo do servo mau, que é castigado severamente e colocado com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes, isto é, no lugar de condenação eterna. Uma das coisas que essa parábola, o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nessa parábola, é que a nossa fidelidade a Ele hoje reflete a grandeza das recompensas futuras. Nós precisamos estar atentos a isso. A nossa vida hoje é uma semeadura para o que nós herdaremos na eternidade. E nesse sentido, em Colossenses capítulo 3, versículos de 23 a 24, está escrito: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a herança como recompensa. Faça tudo o que fizerem,
como para o Senhor. Em todo caso, meu irmão, minha irmã, não importando em que contexto você esteja, o Senhor sobre a sua vida é o Senhor Jesus. Por isso, eu e você precisamos ter sempre uma boa atitude. Mas suponhamos que o servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, e comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os bêbados. O servo mau representa aqueles que conhecem a vontade do Senhor Deus, mas a ignoram. E o Senhor Jesus, ele no seu ensino profético diz que isso aumentará e muito nos últimos dias. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos de 3 a 4, o apóstolo Pedro diz: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios desejos. Então, o que nós temos muito nas igrejas, especialmente nas igrejas brasileiras, na igreja brasileira, muitas pessoas assim, que conhecem o evangelho, que até se dizem cristãs, mas vivem como ímpio. Representam o servo mau. O seu estilo de vida não está de acordo com o conhecimento que eles têm com relação a Deus. É muito importante deixar claro que o Senhor Deus julgará esse tipo de atitude. Na verdade, ele vai julgar os dois servos, mas o servo mau enfrentará a ira do Senhor. Ele julgará autoridades que se comportam dessa forma, líderes, pecadores. Sim, em Miqueias capítulo 2, versículos 1 e 2 está escrito: ai daqueles que planejam iniquidade e dos que maquinam o mal em suas camas. Ao alvorecer a realizam, porque têm o poder em suas mãos. Há muitos líderes, muitas autoridades constituídas, civis ou religiosas, que receberam de Deus a função de servir ao povo e liderar com justiça, mas o fazem para o seu próprio prazer. É importante que você saiba que Deus julgará essas autoridades, porque Ele é o Senhor. E há um princípio muito profundo nessa parábola que pelo menos a mim fala demais. A verdadeira condição do meu e do seu coração se revela na ausência do Mestre. Sim, é na ausência do Mestre, é nessa expectativa, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, que quem somos se revela de verdade. Se cremos ou se não cremos. O Senhor daquele servo voltará num dia em que não o espera e numa hora que não sabe, e o castigará severamente, e lhe dará um lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essa parábola deixa muito claro que a negligência à palavra de Deus e o pecado levam a consequências eternas severas. E isso não importa quem seja, tá? Às vezes é uma celebridade, ela converte a Jesus, mas aí para se manter no círculo de amigos antigos, ele continua vivendo como ímpio, mas se declara cristão, se declara servo de Deus ou serva de Deus. Deus não se deixa impressionar por isso, é muito importante deixar isso claro. É muito importante deixar isso claro. Jesus não se impressiona com isso ou se deixa atrair por isso, Ele é Senhor. O que Deus procura são verdadeiros adoradores. Ele disse isso à mulher samaritana, que o adorem em espírito e em verdade. Qualquer um de nós que não for capaz de deixar tudo por amor a Jesus, não é digno dele. Ele disse isso também. Em Romanos 6:23, o apóstolo Paulo deixa muito claro: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós vivermos amando o pecado, o nosso salário será a morte eterna. Mas se renunciarmos ao pecado, se vivermos para a glória de Deus, colheremos a vida eterna. É importante dizer que a vida com o Senhor Jesus exige uma preparação constante para um encontro com Deus. Mateus 25:13, na parábola das 10 virgens, Jesus deixa isso claro. Portanto, vigiem, estejam alertas, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Não podemos baixar a guarda. A expectativa de fé da volta de Jesus deve ser constante em mim e em você, porque o despreparo espiritual é punido com a justiça de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 27, o escritor diz: mas uma terrível expectativa de juízo e de fogo ardente que consumirá os adversários, aqueles que não estiverem preparados. Existe uma grande discussão teológica
por trás dessas parábolas, especialmente no que se refere a livre-arbítrio e eleição ou predestinação. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Como eu já disse em meu comentário de Romanos 9, não existe salvação fora de Cristo. Então, independente da sua concepção ou linha teológica nesse aspecto, você precisa estar pronto. Você precisa estar pronta. Porque se você for como o servo mau, aquele que conhece a Jesus, mas vive como ímpio, você será punido com a justiça de Deus. Vamos orar? Pai Santo, em meio à turbulência do mundo, nos voltamos a Ti com corações humildes e sedentos de Tua paz. Teu Filho Jesus nos alertou sobre os tempos difíceis que viriam, sobre guerras, rumores de guerras, fomes e terremotos. Vemos esses sinais ao nosso redor, Senhor, e clamamos por Sua proteção e sabedoria. Fortalece a nossa fé, Pai, para que não sejamos enganados por falsos profetas e falsos cristos. Concede-nos discernimento para discernir a verdade da mentira, a luz das trevas. Ajuda-nos a permanecer firmes em Sua palavra, alicerçados em Teu amor e fé inabalável. Que a esperança da Tua vinda gloriosa nos inspire a viver a cada dia em santidade e serviço. Que possamos ser instrumentos de Tua paz, espalhando amor e compaixão em um mundo quebrantado. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber por que os piores erros de Jerusalém podem ser os nossos, assista o vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Maranata, vem Jesus. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.